Rafa Fustan da Mina comprava livros. E hoje eu vou falar de dois livros muito diferentes, porque foram os últimos livros. Na verdade, não foi o último que eu li, mas eu acabei lendo no meio. Um outro eu vou fazer resenha separada. Esses livros, gente, pra ser muito sincera com vocês, eu sou do time de leitores da Companhia das Letras. E eles, no meio da pandemia, eles começaram a me mandar pelo Kindle. Eu tive aquele problema com o Kindle, então alguns títulos chegaram e outros não. E um deles eu tenho certeza que veio por eles. O outro, como é gratuito, eu não lembro se eles me mandaram, pra ser muito sincera, ou se eu baixei da Amazon. Então vou deixar os links aqui embaixo, vocês sempre baixando pelos meus links, né? Se for pago e tudo, eu ganho aquela pequena comissão, mas que ajuda muito o canal, e o outro tá de graça. Eu vou falar dos livros aqui. O primeiro deles é o Amanhã Não Está à Venda. Eles são dois livros muito diferentes, mas eu prefiro juntar assim, porque eles não acabam não falando nunca pra vocês, então eu tô acabando fazendo resenha dupla, tripla aqui no canal. Ele é do Ailton Krenak. Eu não conhecia nada sobre o Ailton Krenak. De repente eu comecei a ver muitas pessoas na timeline, no Twitter, falando sobre ele. Eu tive interesse. Eu descobri que ele é um líder indígena, ambientalista, escritor brasileiro também, tem muitos livros publicados. E ele é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro. Nesse livro, que é bem curtinho, Amanhã Não Está à Venda, que está gratuito e que é da Companhia das Letras, ele vai falar sobre a pandemia que a gente vive. Vai falar sobre as questões de extinção do ser humano, das questões do ser humano, do egoísmo do ser humano, de como o ser humano se afastou da natureza. O como a gente estar preso deixou com que a natureza, né, se regenerasse durante esse período. Então é muito interessante o que ele expõe, porque é uma coisa que a gente já sabe, mas que volta e meia a gente está vendo aí na capa dos jornais e tudo sobre questão de meio ambiente, sobre votação do governo federal, e a gente começa a entender melhor, porque ele explica isso melhor, numa visão de quem entende por viver numa tribo, né? E principalmente por estar afastado de toda a população, para se defender também do vírus, mas também com uma visão, com um olhar muito macro do que é real ali em se defender. Enfim, né? Aliás, eu vou abrir até um parêntese, porque outro dia, eu não sei porque parou na minha timeline também, um vídeo, que por isso me lembrou muito isso, o livro também, de uma portuguesa falando que a gente não devia dizer que eles roubaram o nosso ouro, porque afinal de contas os índios tinham ouro e eles não usavam. Então por que eles não podiam ter esse ouro que era de Portugal? Porque eles não usavam, eles não davam valor pro ouro. Então, assim, essa visão que as pessoas têm de que se não se usa não é para se dar valor, porque a visão dos índios é errada, isso é tão absurdo. E, de repente, lendo o livro do Ailton, você se toca de como a gente vive numa sociedade, lógico, não é totalmente consumista, totalmente capitalista, mas o como a gente precisa proteger, né, a natureza. Enfim, isso não acabou, né? E o quanto a gente pode, sim, essa questão toda da extinção das coisas que a gente precisa, né, da economia estar acima dos bens, do meio ambiente, de tudo, né? Então é bem interessante. Tem outra coisa aqui que eu anotei. Ele discorre, ele fala também como ele acreditou que a pandemia uniria os povos, mas na verdade ela separou e mostrou a realidade, né, o lado mal das pessoas. Então isso também é bem interessante. Vou deixar aqui embaixo, eu gostei muito dessa leitura. Outro livro que aí eu já aviso a vocês que esse livro pode ser um gatilho, porque fala de muitos abusos sexuais. Então se você acha esse tema delicado, esse tema é sensível para você, ou nesse momento, ou sempre, não ouça sobre o que eu vou falar agora, pausa, vai assistir os outros vídeos, porque realmente é um tema muito forte, ok? Bom, vamos lá. Esse livro eu recebi também da companhia, eu tenho certeza que foi da Companhia das Letras, foi de parceria, e ele existe tanto em e-book quanto físico. Ele chama Herdeiras do Mar, e ele é da Madeline Brett. Não conhecia essa autora ainda, me chocou muito porque é uma história que se passa na Segunda Guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, numa ilha sul-coreana, onde durante a Segunda Guerra uma moça chamada Hannah, ela vive com o pai, a mãe e a irmã, e ela faz mergulho marinho, que é uma coisa que eu não conhecia ainda. Elas vivem do mar, portanto, dela fazer esse mergulho marinho, que é bem perigoso e tal, mas é disso que ela vive. Ela tem uma irmã que acho que é 7, 8 anos mais nova do que ela, e um belo dia, na verdade um péssimo dia, ela vai ser sequestrada por um soldado militar japonês. E assim, naquela época, os japoneses viam os coreanos, os sul-coreanos, não sei como é que é hoje em dia, mas assim, como lixo, né? Como assim, coisas que eles pudessem usar.
E ele vai sequestrar essa moça e levá-la para um lugar onde os soldados japoneses durante a Segunda Guerra estupravam essas moças, faziam vários abusos com ela, e não eram só moças, adolescentes ou mulheres mais velhas, eram meninas também, né? Tinham crianças também que eles faziam isso, sul-coreanas. Elas eram chamadas de mulheres de consolo. E o que era mais... Nessa história, além de ter muitas partes que são indigestas, principalmente para nós mulheres, porque a gente se coloca no lugar dessa moça, as dores dessa moça. Então essas irmãs, elas vão ter visões diferentes da vida durante uma guerra, né? Uma muito sofrida, principalmente por tudo que ela vai viver e por tudo que ela vai ver. O livro, ele é incômodo em diversos momentos, mas também uma coisa que me incomodou muito é ver como a própria Coreia recebia de volta essas 200 mil, se foram 200 mil moças, que foram levadas para serem estupradas no Japão, e o retorno delas, todo o machismo de que essas mulheres não eram mais puras. Imagina, mulheres abusadas, olha que coisa louca. E elas continuavam sendo mal vistas e ninguém mais as queria, as próprias famílias não as queriam. Gente, é tão surreal, porque assim, eu nem sei se a história é verídica, assim, na verdade, eu li que a história essas histórias aconteceram, isso tudo aconteceu, mas essa história em si foi ficção baseada em muitas histórias. Gente, é tão absurdo, é tão indigesto, é tão impossível de ser aceito, que me incomodou profundamente. Então, assim, é uma leitura que eu demorei um pouquinho mais para ler e que, enfim, eu recomendo só para quem tiver realmente, né, estômago, porque é muito, muito, muito forte. Mas é um livro que depois tem uma força muito grande dessa protagonista, uma visão muito de esperança, apesar de tudo que ela viveu, e que dá aquele alívio, né, assim, em alguns momentos. Bom, só essas minhas duas leituras que eu fiz, que eu queria muito recomendar para vocês. Dois livros totalmente diferentes, duas histórias totalmente diferentes, mas que valem a pena ser lidas. Leia as duas se vocês se interessaram, leia uma delas se vocês só gostaram de uma delas, mas é isso, fica aí a minha dica pra vocês. Uma delas tá gratuita também, se eu tiver sem grana e tal, é a hora de baixar. Então vou deixar os links todos aqui embaixo na caixa de descrição. Agradecer mais uma vez por fazer parte do time de leitores de 2020 da Companhia das Letras. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.